quantidade de jovens que alteram o curso, a escolha, as opções no primeiro ano do curso universitário é muito grande. Iniciam num curso de Direito, por exemplo, depois verificam que aquilo não está compatível com o seu perfil, depois mudam para outro curso ou simplesmente desistem de prosseguir na carreira acadêmica. A justiça sempre luta contra o tempo. Ela não pode ser muito rápida a ponto de se tornar injusta, mas também não pode ser muito lenta a ponto de simplesmente ser ignorada. É importante que o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta efetiva no julgamento desse caso. Não que seja uma resposta necessariamente condenatória, mas que ele demonstre à sociedade brasileira a sua própria função, que é de julgar aqueles que integram os escalões mais altos do poder. Recebemos hoje no cartão de visita o Procurador de Justiça do Ministério Público e atual Subprocurador-Geral do Estado de São Paulo, Sérgio Turra Sobrani. Professor da Universidade Paulista e convidado a dar aulas em cursos de especializações em instituições como a Fundação Getúlio Vargas e a PUC de São Paulo, Turra tem diversos livros escritos, vários casos de grande repercussão no currículo e uma larga experiência na promotoria de justiça e cidadania. Ao longo da carreira, a preocupação com a defesa do patrimônio público sempre foi uma constante. E o desmando com a coisa pública sempre foi um dos maiores motivos de sua indignação. Em um Brasil, buscando cada vez mais o caminho da ética e da retidão, no programa de hoje, vamos saber como o professor e procurador Sérgio Turra Sobrani avalia o atual cenário jurídico brasileiro. Olá, doutor Sérgio, um prazer recebê-lo aqui no cartão de visita e eu quero saber, bom, o senhor dá aula desde 1992 e uma vez afirmou que o jovem já chega despreparado e desestimulado no ensino superior. Qual é o maior desafio hoje no direito, o maior desafio do professor? Pois é, boa noite a todos, é um prazer estar novamente com você, participar desse programa maravilhoso. E o desafio continua sendo o mesmo, da preparação do jovem na base, né? O jovem continua chegando muito despreparado na universidade, em todos os cursos de modo geral. E é necessário que essa base seja reforçada para que ele seja com um conhecimento ampliado, para que ele possa chegar com a possibilidade de fazer uma opção profissional coerente e de acordo com a sua própria vocação. Quer dizer que isso vem da família, isso vem da educação em casa, e esse despreparo e às vezes a dúvida do aluno. Essa dúvida, ele às vezes não sabe que curso ele quer fazer, não é? Esse é o maior problema, não? Exatamente, exatamente. Ele precisa de uma base familiar, né, de uma orientação familiar para direcioná-lo na sua opção profissional e também a escola entra neste papel, deve cumprir esse papel de despertar os interesses, despertar as vocações, principalmente antes do ingresso da universidade, para que ele possa entrar já decidido sobre o que ele quer, né, na sua vida profissional, o que ele quer se realizar como ser humano e como profissional de qualquer área do conhecimento. É complicado entrar numa sala com 80, 90 alunos às vezes, sabendo que se tivesse um pouco menos, né, se tivesse menos alunos, a aula renderia muito mais, seria muito mais proveitosa? Certamente, né? Quando temos 80, 90, ainda estamos dentro de um patamar aceitável, digamos assim. É mesmo, doutor Sérgio? Porque já tive salas de aula com 140 alunos, 120 alunos. A aula deixa de ser uma aula, de uma transmissão de conhecimento com tranquilidade e se transforma, na verdade, numa palestra, né? Porque o professor acaba se distanciando do aluno. Não é possível ele ter contato com todos os alunos e conhecer o dia a dia de todos os alunos, de maneira que a aula se dá de uma maneira muito informal e há um distanciamento natural. Isso prejudica o aprendizado. Com a sua experiência, dê uma dica para os professores, né? Para ministrar uma aula para tantas pessoas não é fácil, né? Qual é a sua dica? Olha, tem que ter muita paciência, controlar uma plateia de jovens ansiosos por conhecimento e também por trocar experiências dentro da universidade. É muito difícil esse controle, mas os professores têm que ter paciência, o professor tem que tentar se aproximar do aluno, conhecer as necessidades de cada um e, no momento da avaliação, né, procurar corrigir os rumos dos alunos
orientando na pesquisa, no estudo e no aperfeiçoamento. Muitos professores reclamam da falta de respeito dos alunos. Você sente essa Olha, falta de respeito de alguns alunos, algum desinteresse? pessoalmente eu nunca tive problema com aluno algum. Então, estou lecionando aí há quase 20 anos Que bom, e hein? nunca tive nenhum entrevero com o aluno ou uma situação de insubordinação ou de não aceitação da avaliação. Pelo contrário, eu até faço uma avaliação bastante rigorosa e os alunos acabam aceitando a avaliação com muita naturalidade, porque eles acabam vendo a sua própria realidade e verificando que eles não alcançaram o nível de conhecimento necessário para obter uma avaliação melhor, né? Então, a gente consegue controlar isso dessa forma, com postura, impondo um pouco de respeito, né? E, ao mesmo tempo, dando liberdade para que os alunos possam participar da aula. Bom, o senhor atuou como promotor na área da cidadania. Dá para contar qual o caso mais marcante da sua carreira? Sim, eu trabalhei na Promotoria de Justiça da Cidadania aqui da capital por mais de 13 anos, né? Então, diversos casos passaram por mim, casos envolvendo políticos nomeados, né, famosos, mas eu gostaria de destacar um caso que representou um novo entendimento dentro do cenário do direito brasileiro, que foi uma ação de improbidade administrativa que ajuizamos envolvendo o licenciamento de um parque temático que seria feito numa área de preservação ambiental, mais propriamente na Serra do Mar, na Mata Atlântica. Então, haveria ali uma grande devastação da Mata Atlântica e, mesmo assim, esse parque foi licenciado e nós desenvolvemos um trabalho pioneiro que se transformou num leading case e mostrando o que se denominou depois de improbidade administrativa na área ambiental, ou improbidade administrativa ambiental. Então, isso foi uma nova abordagem da lei de improbidade, aplicação da lei de improbidade na área ambiental. O caso teve um sucesso muito grande no início, mas o final depois não foi a contento. E quais as lições que o senhor tirou desse caso? Este caso nos As deu... boas e as más, Sim. vamos colocar dessa forma. Nos deu essa satisfação de ter lançado uma ideia nova, uma visão nova sobre um instituto já existente, né? E essa visão depois foi seguida por diversos outros membros do Ministério Público de diversos estados. Isso me levou a fazer exposições e palestras no Brasil inteiro sobre esse assunto. Mas aquele caso, até por ter sido o primeiro, não despertou a sensibilidade do Poder Judiciário. Então, isso me frustrou um pouco, apesar de que nós temos que respeitar as decisões do Judiciário. Mas, por outro lado, a medida e a ação judicial inviabilizou, do ponto de vista de investimento, né, de quem estava envolvido no projeto, inviabilizou a construção do parque e a área continua preservada até hoje. Teve uma ação que o senhor conseguiu repatriar dinheiro de um político famoso para o Brasil. Dá para contar um pouquinho dessa história? Claro, sem citar o nome. Dá perfeitamente. Então, tem pelo menos dois políticos daqui de São Paulo que foram objeto de investigação da promotoria e numa parceria com sua equipe, claro, minha né? equipe, dos colegas que trabalhavam comigo. Nós nunca fizemos um serviço isoladamente, era sempre acompanhado de outros colegas e com a colaboração de outros colegas. E, mais propriamente, eu estava atuando como colaborador nessa investigação e nós conseguimos recuperar. Primeiro, num caso, bloqueamos muitos recursos no exterior e, no outro caso, efetivamente conseguimos repatriar para o Brasil, ou seja, trazer para o Brasil novamente mais de US$ 1 milhão. Existem vários subprocuradores e o senhor hoje é subprocurador-geral. Bom, nós sabemos que o procurador decide na segunda instância. O subprocurador-geral atua em qual área? Dá para explicar um pouquinho para o nosso telespectador, doutor Sérgio? Dá sim. Na verdade, nós temos que compreender da seguinte forma. Temos o Procurador-Geral de Justiça, né, que é o chefe do Ministério Público aqui no estado de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça, ele possui 4 subprocuradores gerais de justiça, né, que são auxiliares diretos do Procurador-Geral de Justiça em 4 áreas de atuação. Na área jurídica, na área de gestão, na área institucional e na área de relações externas. E eu ocupo a função jurídica. Então, todos os assuntos que envolvem o Procurador-Geral de Justiça ou a atuação do Procurador-Geral de Justiça na área jurídica, estão afetos à minha subprocuradoria-geral. Então, eu auxilio as decisões e a tomada de decisão do Procurador-Geral nessa área especificamente. E tudo o que o senhor aprendeu
na promotoria. Como é que o senhor aplica hoje todo esse aprendizado? Então, tudo isso nos dá uma bagagem e nos permite, né, tomar decisões juntamente com uma equipe valorosa de assessores, né, e nos permite tomar as decisões e orientar a atuação da Procuradoria-Geral naquilo que ele precisa de assessoria, de uma forma mais tranquila, digamos assim. Né? Uhum. E o seu relacionamento parece ser muito bom, né? O senhor é uma pessoa bem tranquila, bem calma, tem facilidade de se relacionar com os outros. Eu procuro tratar todo mundo com muita cordialidade, né? E acho que eu recebo de volta essa cordialidade nas minhas relações pessoais. Então, por isso que eu procuro agir dessa forma para receber na mesma moeda, digamos Eu estou assim. comentando isso até porque eu recebi aqui Dr. Mário Sarrubo, Dr. Fernando Capês, Dr. Blatt, todos eles falaram muito bem do senhor, então é por isso até que eu comento isso agora. A polêmica que marca a política nacional neste início de 2012 são as supostas ligações do senador Demóstenes Torres com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Sabendo que o senador Demóstenes foi procurador-geral em Goiás, esse caso mancha um pouquinho a imagem também dessa área? O que o senhor acha disso? Olha, é um caso que a gente lamenta esse envolvimento, obviamente, isso está sendo apurado pelo Ministério Público Federal, mais propriamente pelo Procurador-Geral da República, né, perante o Supremo Tribunal Federal, pois se trata de um senador. Estamos no início de uma investigação, não sabemos quais serão as conclusões e também não dá para a gente antecipar qualquer tipo de julgamento a respeito desse fato. Né? O fato dele ter sido Procurador-Geral de Justiça de Goiás não afeta a imagem do Ministério Público. Né? O Ministério Público é uma instituição muito sólida, ela não está personificada numa única pessoa, de maneira que o fato de uma pessoa se desviar eventualmente de um sentido reto, de um caminho reto, não vai prejudicar a instituição que tem um perfil constitucional muito bem delineado e que serve à sociedade. Como em todas as áreas, né? Há sempre uma laranja podre. O negócio é extirpá-la. Exatamente. Este ano podemos ter também o julgamento do mensalão. É um momento decisivo para o Brasil que tem passado por diversos momentos conturbados, não é? É um momento também de firmar o judiciário como garantidor da justiça, doutor Sérgio? É importantíssimo que esse julgamento se realize este ano, né? É importante que o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta efetiva no julgamento desse caso. Não que seja uma resposta necessariamente condenatória, mas que ele demonstre à sociedade brasileira a sua própria função, que é de julgar aqueles que integram os escalões mais altos do poder. É, porque todo mundo pede hoje uma resposta. Exatamente. E essa resposta tem que vir. Exatamente. A prescrição do mensalão pode prejudicar a imagem da justiça brasileira? E aí? A prescrição envolve sempre a questão do tempo. E o tempo é o fator de preponderante para a realização, para a efetivação da justiça. A justiça sempre luta contra o tempo. Ela não pode ser muito rápida a ponto de se tornar injusta, mas também não pode ser muito lenta a ponto de simplesmente ser ignorada. Então, o tempo e a prescrição poderá realmente inviabilizar o próprio Poder Judiciário no sentido de aplicação eficaz da legislação penal nesse caso concreto. É importante que o Judiciário comece a responder às demandas sociais dentro de um tempo hábil, né? O Judiciário ainda é um poder que ele demora muito para se manifestar nas suas instâncias finais. O processo hoje demora significativamente, tanto pelo acúmulo de processos, quanto pela quantidade pequena de magistrados que nós temos no Brasil. Então, tudo isso leva a esse quadro de morosidade do judiciário e uma sensação de impunidade em todas as áreas. Nós temos aqui uma democracia consolidada, acredito eu. O que falta na hora do voto? Falta ainda amadurecimento do povo brasileiro? Acho que falta um pouquinho. Temos evoluído bastante. A cada eleição, eu acho que esse exercício da eleição leva a esse aprimoramento, né? E o povo brasileiro, acho que ele tem aprendido a votar. Então, nós temos uma democracia, eu creio também que esteja consolidada, mas é uma democracia muito jovem, né? De 20 e poucos anos de idade, né? Uhum. Então, estamos lidando ainda com um jovem de 20 e poucos anos de idade que ainda não sabe muito bem o que quer, mas que em breve vai buscar o seu caminho. E o senhor acredita que a mídia, por exemplo, é responsável por essa alienação do jovem e por esse eleitorado ainda não tão bem preparado e responsável, doutor Sérgio? Não, a mídia cumpre o seu papel de comunicação social e deve continuar cumprindo esse papel muito bem.
A mídia é complementar, né, a formação de uma consciência coletiva a respeito de legalidade, a respeito de democracia, a respeito dos direitos de cidadania. Então, isso é importante. Eu não vejo a mídia, a boa mídia, como um elemento de alienação da juventude ou de uma certa faixa da população brasileira. Agora eu quero saber também um pouquinho mais de São Paulo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais da cidade de São Paulo. Qual é a polêmica que envolve o Museu da Imagem, do Som e o Museu da Casa Brasileira? Existe uma investigação em relação aos administradores dos museus? Dá para explicar um pouquinho para a gente? Existe uma investigação que foi iniciada no ano de 2006 pelo meu colega Silvio Marques, meu amigo, e em 2006 iniciou-se essa investigação, inclusive com a quebra de sigilos bancários e com a apreensão de documentos nesses museus, né? E está se apurando até agora eventuais desvios na administração dos museus. A partir do momento que a investigação estiver concluída, certamente a Promotoria do Patrimônio Público, que é o atual nome da Promotoria da Cidadania, vai tomar as medidas judiciais necessárias para reprimir esses atos. Tenho certeza absoluta disso. Bom, tem uma frase que está na nossa Constituição e é o nosso mural da semana. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, doutor Sérgio, na verdade estamos longe ainda de respeitar a nossa própria Constituição. Eu quero saber a sua opinião. Ainda temos muito a trilhar nesse caminho, né? A sociedade, para ser justa, precisa ainda se aprimorar, né? Para ser solidária também. Eu acho que tudo isso, um dia, creio eu, espero que sim, chegaremos nesse nível de cumprimento desses fundamentos da Constituição brasileira. Eu quero deixar uma pergunta para o senhor responder depois do intervalo. Bom, eu sei que o senhor tem uma filha, advogada, Maiara, uma fisioterapeuta e um filho formado em zootecnia. Qual é a diferença do jovem de hoje para o jovem da sua época? Nós podemos dizer que o jovem dos anos 70 era mais combativo? Será? Bom, eu deixei uma pergunta para o senhor responder no último bloco. O senhor tem 3 filhos, eu citei a Maiara, mas tem também a Denise, o Sérgio Filho e a Milene, que é a sua enteada. Qual é a diferença do jovem de hoje para o jovem da sua época? O jovem dos anos 70 era mais combativo, doutor Sérgio? Conta um pouquinho para a gente. Eu não creio. Eu talvez esteja cercado de 4 jovens valorosos, né? É mesmo? E logicamente que os meus filhos e a minha enteada são jovens valorosos. E que se dedicaram e se dedicam até hoje, cada um procurando buscar o seu caminho, a sua realização pessoal e profissional. Então, se o modelo da sociedade estivesse se comparando com relação a esses 4 jovens que estão próximos de mim, certamente nós não teríamos grandes problemas na formação da sociedade brasileira. Lá vem de novo a história da base, exatamente, não é? Exatamente. Mas os jovens hoje eles têm maiores opções, né, mas também têm maiores desafios que devem ser cumpridos. Eu acredito muito na juventude. Hoje nós temos o recrutamento de diversos jovens para as carreiras jurídicas, para o Ministério Público, para a magistratura. Então são jovens que realmente se dedicam na sua formação, nos seus estudos e vão encarar uma carreira como encaramos na década de 80, né, iniciando no Ministério Público. Então há espaço para todos os jovens, basta dedicação. Na opinião do senhor, o promotor de justiça deve agir como uma espécie de vigilante da lei? Continuar trabalhando em conjunto nas investigações com a polícia, por exemplo? Olha, o promotor de justiça e o Ministério Público, de modo geral, ele é o titular da ação penal pública, né? A polícia ela cumpre o seu papel de investigação das infrações penais. E toda a apuração que é feita no inquérito policial serve de base para que o Ministério Público, para o promotor de justiça criminal, possa iniciar a ação penal. Então, não vejo nenhum problema em que o Ministério Público e o promotor, especificamente, possa atuar em conjunto com a polícia em determinados casos, né, em casos principalmente que se exige uma participação mais reta do Ministério Público e da polícia. E principalmente naquelas situações em que a polícia, diante da sua organização, não consegue realmente levar a investigação e a apuração até o seu final. Aí cabe a intervenção do Ministério Público. Na realidade atual, o Ministério Público não tem condições de assumir o papel de protagonista da investigação criminal. Então, deve atuar sempre em colaboração com a polícia, mas sem abrir mão também da possibilidade de, em casos em que a polícia se mostre
falha a investigação, que ele assuma esse papel de levar até o fim e promover a respectiva ação penal. Para mudar um pouquinho de assunto, quero saber como é a sua relação com seus filhos, a gente já citou aqui, com a sua família, o seu tempo livre com eles. Conta um pouquinho, doutor Sérgio. Olha, as atividades, né, profissionais e acadêmicas tomam boa parte do nosso tempo. Com certeza. Então, o pouco tempo que temos e que nos sobra, a gente procura dividir com todos eles. E todos também têm as suas atividades e, às vezes, o tempo deles não tem tempo para o pai, né, ou para os pais. Então, a gente tem que medir essas duas situações, mas a gente consegue conviver muito bem, parcimoniosamente, dividindo o tempo, de acordo com os meus compromissos, com os compromissos deles, a gente consegue se encontrar, a gente consegue se conversar, trocar ideias, né? O que a família gosta de fazer junto? Olha, a reunião de todos hoje é muito difícil, né? Porque o Sérgio mora no interior, né? Mora a 700 quilômetros daqui, então ele vem episodicamente a São Paulo. Então, quando ele vem, a gente procura se reunir. As meninas que moram proximamente, a gente tem um pouco mais de contato. É difícil juntar a família inteira hoje, né? Bom, o senhor é de Tupã, mas foi criado em São Paulo. Eu quero saber qual a lembrança mais marcante de São Paulo na sua infância. Não vale falar da academia de futebol do Palmeiras, não. Olha, mas é impossível, né, dissociar a academia do Palmeiras da minha infância. Eu sabia. Vamos lá. Mesmo porque eu só me tornei palmeirense aos 5 anos de idade, quando eu optei por um clube, quando eu ganhei uma camisa do Palmeiras de presente de uma freira na minha cidade natal. Né? E ali é que eu passei a entender um pouquinho e a compreender um pouquinho o futebol e fazer uma opção por um time de futebol. Mas na minha infância, em Tupã, foi muito valorosa. Apesar de ter perdido meu pai muito cedo, com 3 anos de idade, né? Então eu fiquei órfão. 3 anos? 3, Nossa, eu fiquei muito órfão novo. muito pequenininho. Então houve uma certa falta, né, do pai nesse momento. Mas a minha mãe conseguiu conduzir com maestria, né, e levar adiante aí a criação dos filhos que ficaram com ela. Tem irmãos, doutor Sérgio? Eu tenho mais 6 irmãos. 6 irmãos? 6 irmãos. E olha só... Né? Atualmente vivos eu tenho 13 irmãs apenas. E foi aquela família que nessa situação, perdendo o pai tão cedo, um ajudou a criar o outro, como é que foi? Sim, as minhas irmãs mais velhas, principalmente, auxiliaram bastante a minha mãe nesse processo de criação, né? A minha irmã, a primogênita, que infelizmente faleceu ano passado, ela auxiliou minha mãe bastante na criação dos mais novos, na minha criação e na criação da minha irmã, que é um pouco mais velha que eu. Seu interesse no mundo jurídico começou muito cedo, né? Com 15 anos. Conta isso para nós. Pois é, então com 15 anos de idade eu fui contratado para trabalhar como auxiliar no primeiro cartório de notas de Guarulhos, né? E o cartório de notas, ele também era responsável pela administração dos processos dentro do fórum, porque naquela época a justiça não era oficializada, não era o Estado que supria todas as necessidades da justiça. E o escrivão do cartório, ele também tinha que, como contraprestação pela delegação que tinha que também, digamos assim, patrocinar os trabalhos judiciais. Então, os únicos agentes públicos que existiam à época era só o juiz e o promotor e o oficial de justiça, né? Os escreventes e auxiliares eram todos contratados pelo escrivão. Então começou assim a minha saga e acabei despertando interesse pelo direito já com 15 anos, porque comecei a trabalhar com os processos, comecei a fazer atendimentos aos advogados, né? E isso foi me despertando cada vez mais uma paixão de trabalhar com o processo, de trabalhar com o direito e com a justiça. E decidiu quando a carreira de promotor? Então, foi muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido na minha vida. E logo que me formei na faculdade, em 1986, colei grau em janeiro de 87 e decidi fazer os concursos que apareceram. O primeiro concurso que abriu foi do Ministério Público. E eu não pretendia, inclusive, nem me inscrever ao concurso, porque eu achava que não estava preparado para prestá-lo. Um professor meu, que era pai de um amigo meu, um advogado de Guarulhos, ele insistiu. Ele falou, olha, pegue na mão deste menino e faça ele fazer inscrição, disse ao filho dele, que era um pouco mais velho que eu. E fomos realmente fazer inscrição para um concurso. Quer dizer, eu fiz inscrição para um concurso
né, que em princípio eu não queria prestar. E nesse concurso acabei obtendo sucesso e fui aprovado já no final de dezembro de 87 e tomei posse do cargo em janeiro de 88. Bom, o senhor é escritor também, né? Tem uma série de livros, tem atuação marcante como procurador, ministra aulas, ufa, quanta coisa, hein? E a esposa não reclama, não? Eu sei que ela é advogada, também dá aulas. E o tempo de vocês, como é que é? A gente acaba compartilhando isso, né? Tudo isso. Ela, a Márcia também, a minha esposa, adorável, ela ministra aula, coordena um curso de Direito, né? E ainda por cima faz o doutorado. Então ela também está com um tempo muito limitado. Então, o pouco tempo que nós temos, nós ficamos juntos, nós e não falam de trabalho. É impossível não falar de direito, né? É impossível. Quando a gente esquece, a gente encontra alguém que faz alguma pergunta sobre direito. Como é que o senhor se define hoje? Como é que é a sua postura diante do mundo? Conta um pouquinho da pessoa Sérgio Turra Sobrani. Olha, eu me sinto um homem realizado, né? Que tive uma trajetória muito sofrida no começo da minha vida, com a perda do meu pai, com várias dificuldades, né? Tive que percorrer o caminho da escola pública até onde foi possível, mas eu me sinto gratificado, agradecido, né? Pelas forças superiores, porque me permitiram realizar todos os meus sonhos, né? Amparado por filhos maravilhosos e pela minha esposa. E uma família também que deu essa força tão grande, né? Exatamente. Agora o senhor conhece bem esse momento. Chegou rápido, viu? Eu quero saber agora para quem Dr. Sérgio Turra Sobrani entrega o seu cartão de visita. Ah, o meu cartão de visita. Eu lembro que, numa outra oportunidade, entreguei ao meu filho. Mas hoje eu quero fazer uma homenagem especial a uma pessoa que substituiu, digamos assim, a figura paterna em vários momentos da minha vida e até hoje é um grande amigo. Eu entrego o meu cartão de visita ao meu sogro, né, Moacir Alvarenga de Oliveira, pela amizade, pela força, né, e pelo companheirismo que nós temos. Ao procurar o nome Sérgio Turra Sobrani em um site de pesquisas, nós encontramos a seguinte definição: um profissional inteligente e dedicado, um carro-chefe que tem o sangue de promotor correndo por suas veias, um sujeito que viveu e respirou o Ministério Público de São Paulo. Realmente, um homem com livre acesso por todos os lugares em que passa. Um professor exigente, que procura extrair de seus alunos tudo aquilo que encontra de potencial em cada um deles. Um avô, por incrível que pareça, e um pai de família democrático e preocupado com os filhos, que já estão espalhados em diversas carreiras, carregando o importante sobrenome Turra Sobrani. E para o procurador e subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, este homem apaixonado pela esposa Márcia de Alvarenga Sobrani, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.